O que eu quero falar agora é da Starlink, né, que é a internet do Musk, que é via satélite, e que metade do agro brasileiro usa essa Starlink. Será que a Starlink pode ser o próximo embate entre o Musk e as autoridades brasileiras, Carlos Afonso? Tomara que, de certa forma, para entrar um pouco aqui na discussão sobre bloqueios e o papel da Starlink nessa história, como a gente está falando aqui, Flávio, é claro que se pode sempre fazer críticas a uma decisão judicial, seja de que magistrado for, magistrado ou magistrada, e aqui a gente está olhando em especial para decisões do ministro Moraes. Mas é importante dizer, isso não legitima um particular a dizer que não vai cumprir a ordem judicial. Sim. A discussão de uma ordem judicial deve acontecer no judiciário. Se você não concorda com a ordem judicial, o seu papel é recorrer a essa ordem judicial e que esse debate ocorra no Poder Judiciário. Até porque o caso do Musk é um caso curioso, porque quando a gente olha o Twitter Files Brasil, que subsidiou a discussão sobre não cumprir ordens judiciais, para ser muito sincero, tem coisa interessante ali no Twitter Files Brasil. De certa forma, dá uma janela para a gente entender como certas ordens judiciais pediram acesso a dados que a legislação não necessariamente obriga as empresas a manterem esses dados, ou pelo menos não obriga a manter por tanto tempo assim. Aparecem também decisões que falam sobre monitoramento de hashtags em redes sociais. Então, eu acho que o Twitter Files Brasil jogou alguma luz sobre esse debate jurídico. Agora, também pisou numas cascas de banana, né? Como a gente viu nas redes, dizer que era a ordem do ministro Moraes, uma discussão que era sobre investigação de dados envolvendo investigação do PCC. Então, assim, tem ali uma situação que é importante que a gente leia para entender o que tem de novo, o que tem de importante e o que pode, no final das contas, ser ruído. Mas estou contando isso para a gente chegar no debate de Starlink, que eu acho que é o debate que é importante que se faça. Porque o Vinícius está falando aqui de casos do Secret, do WhatsApp, que contam um pouco dessa história sobre como o Brasil discutiu bloqueio de aplicações no passado. E um eventual bloqueio do X é um caso muito diferente. O Brasil nunca enfrentou um caso como esse, porque não só, como o Vinícius bem colocou, os casos de WhatsApp eram os casos de impossibilidade técnica, de uma situação em que a plataforma não tinha como entregar essa comunicação. Eu me lembro, inclusive, que em um desses casos que discutem criptografia de ponta a ponta no Supremo Tribunal Federal, a Associação de Magistrados do Brasil chega a dizer que seria necessário ter acesso às comunicações que rodam no WhatsApp, assim como a Polícia Federal pode interceptar um caminhão na estrada e fazer uma inspeção na carga. Então, assim, de certa maneira, a gente vê como as analogias do que acontece fora das redes, dentro das redes, estão jogadas de lá para cá, numa narrativa, né, procurando fortalecer um determinado ponto jurídico. E aí, na disputa do Musk contra o ministro Moraes, tem muito de narrativa ali envolvida. Primeiro, o próprio Musk não marcar a conta das redes sociais do Supremo Tribunal Federal. Ele vai lá e marca a conta do ministro Moraes, justamente querendo personalizar essa conversa. Para que a pessoa que está do lado de fora veja como se fosse duas pessoas no ringue. Né? Assim, dois lutadores, escolha o seu lado. E a gente não vai conseguir fazer um debate jurídico qualificado se a gente achar que a discussão jurídica é uma disputa de boxe. Mas, de certa maneira, o Musk tem uma arma que é diferente nessa conversa. E aqui a gente pode até entrar numa discussão, vários artigos, em especial, saindo um pouco do calor do momento, né, a discussão do Musk com o Moraes começou muito num final de semana, e aí quanto mais a semana avançava, mais apareciam artigos que diziam, olha,
talvez o Musk tenha vencido, por assim dizer, esse debate, porque o debate aconteceu nas redes. E nas redes ele é rei. O Supremo ele fala saiu nos mais autos, forte do que ele entrou, né? né? A verdade é que ele saiu mais forte do que ele entrou nessa história, né? E de certa maneira ele conseguiu. Se você for pensar o que significa vencer um debate, nas redes sociais, a métrica que a gente tem para dizer quem vence um debate é engajamento. É número de likes, de retweets, de compartilhamentos, de comentários. E nisso é até injusto. É você querer brigar, jogar na casa do adversário. É muito difícil você ganhar na casa do adversário. E aí você está ouvindo isso de um flamenguista que, enfim, que teve lá que um pênalti brevemente vai muito ter um controvertido estádio, na né? casa... Tem o Maracanã, mas em breve vai ter um estádio. Aqui perto. Aqui perto. Tomara, que aí a gente vai precisar passar a semana discutindo o pênalti a Deus sabe lá quantos minutos do segundo tempo contra o Atlético Goianiense. Com todo carinho e respeito à torcida do Atlético Goianiense. Merecidamente teremos um estádio. Flávia, tomara. Mas estou contando isso só para dizer que, de certa forma, o Musk jogou em casa, porque ele está olhando para as redes sociais e todo o engajamento, toda a mobilização que ele gera nas redes. Agora, se a gente for pesquisar um pouquinho mais, a gente tem que olhar e entender que isso faz parte de um jogo político. O Musk tem, nas suas aquisições de diferentes empresas e na estruturação do seu grupo econômico, apoio financeiro importante de entidades ligadas a alguns países árabes em que a liberdade de expressão não é nem remotamente protegida como é no Brasil. E você não vê o Musk falando sobre esses países. Sim. Então, de certa maneira, o que a gente... E assim, essa é a minha visão pessoal, tá? As eleições de 2022 colocaram o Brasil num momento de enorme tensão sobre o nosso teste sobre liberdade de expressão. Isso fez com que o Poder Judiciário endurecesse as decisões judiciais. E muitas delas me parecem que são criticáveis, como a gente está conversando aqui, a gente já deu aqui alguns exemplos. Então, de certa maneira, o Brasil se tornou o laboratório, a pista de testes ideal para o Musk fazer o que ele fez, que é uma grande democracia com um número de usuários gigantesco na sua plataforma, com decisões judiciais que são criticáveis. E, em especial, quando a gente olha sobre a questão dos recursos, sobre a questão do sigilo. Então, assim, a armadilha estava toda montada. Era só o Musk entrar e tweetar para fazer disso um grande show midiático que nos ocupou por mais de uma semana, com enorme atenção internacional. Eu estou aqui nos Estados Unidos e eu via muito como professores, alunos em faculdades de direito do lado de cá vinham perguntar, mas olha, o que está acontecendo no Brasil? Que debate é esse com o Elon Musk e um ministro da Suprema Corte brasileira? Então, isso gerou uma atenção global que para o Musk é muito bom, é muito favorável. E aí você vê o Milei na Argentina também se juntando, tudo isso gera curtidas, engajamentos, likes. Então, por isso que a gente pode dizer que, de certa maneira, o Musk sai dessa discussão fazendo um papel que parece ser o de um grande defensor da liberdade de expressão. Agora, eu fui até buscar um tweet antigo dele, se a gente pode chamar ainda de tweet, em que quando ele comprou o Twitter, ele disse: eu quero que o Twitter seja a plataforma global para a liberdade de expressão. E aí perguntaram para ele, mas, cara, o que é a liberdade de expressão? E o próprio Musk diz, em 2022, para mim, liberdade de expressão é aquilo que é adequado com a lei. Então a gente tem que se perguntar, a lei de qual país? Porque isso muda tudo. Se for Estados Unidos é um, se for Brasil é outro, se for Europa é outro, Marrocos é outro. Então, enfim, de certa maneira, eu acho que aqui a gente vê o Musk jogando politicamente com a discussão de liberdade de expressão, com duas grandes vantagens. Ele está nos Estados Unidos, onde a liberdade de expressão é mais ampliada. Dois, ele está fazendo isso nas redes, onde ele é rei. E é isso para a gente fechar. E ele também é dono da Starlink. Então, quando eu falei que no Brasil a gente está vendo um debate muito diferente,
é que a gente sabe que a Starlink representa a linha de sobrevivência, a linha de conexão para pessoas que estão situadas em áreas remotas, em lugares mais remotos do Brasil. Sim, né? principalmente Fora a região dos Yanomamis. Amazônia, Pantanal. A conexão da Starlink é fundamental para a inclusão digital de áreas no Brasil que precisam estar conectadas. Então, na medida em que eu tenho o mesmo dono que provoca o Supremo de um lado na rede social, mas ele também dá o acesso à internet, isso a gente não viu. A gente não viu isso no Secret, a gente não viu isso no caso do WhatsApp. Por isso que essa discussão que a gente hoje está tendo sobre essa polêmica Musk-Moraes, ela é tão diferente do que a gente viu no passado.